Perfeito, obrigada. Eu vou apresentar o meu TCC intitulado como Avaliação da Aplicação do Método Drumbofer-Hoppe, ou DBR, em uma indústria de confecções do estado do Rio Grande do Norte. A apresentação foi estruturada de acordo com os seguintes tópicos, os quais eu irei detalhar a seguir. De forma a introduzir o meu trabalho, eu trouxe aqui alguns dados que também constam no relatório. O Brasil é o quinto maior produtor têxtil e o quarto em vestuário a nível global, sendo também o segundo maior empregador da indústria brasileira. No Rio Grande do Norte, a atividade é uma das principais vertentes econômicas, respondendo a quase 5% do PIB do estado. E a participação nas exportações globais de vestuário é inferior a 1%. E o país ocupa a posição 82 no ranking internacional. Esses dados, eles mostram a relevância do setor têxtil de confecções, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual, e que, no entanto, apesar desse potencial produtivo, há desafios de competitividade, além de fatores externos, sobretudo internos, relacionados a possíveis ineficiências operacionais e gargalos de produção. Cenário no qual a teoria das restrições é especialmente importante e pode ser aplicada como uma estratégia promissora para otimizar a produção e conferir maior competitividade, tanto no nível local e, consequentemente, no nível global. E aí, nesse sentido, a questão de pesquisa do trabalho foi definida como: quais foram os principais desafios enfrentados e os benefícios percebidos na implementação do método Drumbofer-Hoppe em uma unidade fabril do setor de vestuário localizada no estado do Rio Grande do Norte. E o objetivo geral do trabalho foi definido como avaliar a implementação do método DBR em uma unidade fabril pertencente ao setor de confecções situado no estado do Rio Grande do Norte, com ênfase nos desafios enfrentados e benefícios percebidos. Desse modo, os objetivos específicos definidos foram: descrever o funcionamento do sistema produtivo da empresa, detalhar as etapas seguidas de implementação, identificar e discutir os principais desafios enfrentados, elencar os benefícios observados e, por fim, investigar a percepção dos colaboradores. Enquanto justificativas para o trabalho, eu destaco na esfera pessoal a minha familiaridade com a temática, uma vez que a empresa foi também campo do meu estágio obrigatório e o meu interesse na temática. Com relação à esfera técnica, o trabalho, ele representa uma contribuição muito importante, porque há poucos estudos práticos do DBR em indústrias de confecções, especialmente com essa abordagem de desafios operacionais, conforme foi evidenciado no levantamento bibliográfico realizado no Scopus. O gráfico ao lado apresenta os resultados dessa pesquisa. E na esfera social, eu destaco a contribuição prática para a empresa estudada pela possibilidade de orientação para a realização das melhorias e até a expansão do método, e também para o setor oferecendo subsídios gerenciais reais para a aplicação eficaz do método. Enquanto referencial teórico, o tempo ele não me permite explanar aqui, mas eu sintetizei nesse quadro os principais conceitos abordados e também os principais autores utilizados. O conteúdo foi a teoria das restrições, os 5 passos de focalização da TOC, o Drumbofer-Hoppe e os gerenciamentos de pulmão. Com relação ao método de pesquisa, a pesquisa ela pode ser classificada como aplicada com abordagem mista, objetivo exploratório descritivo e um procedimento de estudos de caso único. No plano de coleta de dados, para essa avaliação, foram definidos critérios de avaliação quantitativos e qualitativos. Os critérios quantitativos se referem à eficiência por meio dos indicadores de produtividade e utilização, agilidade por meio do lead time e qualidade por meio da taxa de retrabalho. E os qualitativos se referem à satisfação e percepção dos colaboradores com relação ao método, também oportunidades e desafios que constam no objetivo, mas também outras informações pertinentes a essa caracterização e descrição das etapas de implementação para o método. Enquanto participantes da pesquisa, foram definidos 3 grupos para essa análise qualitativa, que foi o grupo A, composto pela direção e coordenação da costura, o grupo B, gestores de setores relacionados à costura, e o grupo C, que corresponde à base operacional, líderes e costureiros. Enquanto instrumentos de coleta de dados, foram aplicadas entrevistas presenciais com os grupos A e B,
questionários com os grupos C sendo aplicados de forma presencial aos líderes e formulários digitais aos costureiros, além de observação participante, registro fotográfico e pesquisa documental. Os questionários aplicados com a liderança obtiveram 70% de alcance, o que equivale a 12 líderes, a um total de 17 líderes na unidade, enquanto que os questionários aplicados aos costureiros tiveram uma participação de 6,34%, o equivalente a 44 costureiros. A meta era no mínimo 10%, que o equivale a 79 costureiros. O período de coleta dos dados qualitativos foi de 3 semanas em janeiro de 2025 e de coleta dos dados quantitativos, eles estavam ali sendo coletados desde novembro de 2024 até janeiro de 2025. Enquanto estudo de caso, eu quero aqui introduzir com uma apresentação da caracterização da empresa e do objeto de estudo. Então, a empresa se tratou de uma organização que atua há mais de 70 anos no ramo da indústria têxtil e de confecções. É uma organização de grande porte que oferta produtos de vestuário em geral. O objeto de estudo definido foi a unidade 3 de costura, uma vez que ela dispunha de todos os recursos necessários para a aplicação e que ela já havia concluído o treinamento do DBR, dos princípios da TOC, que se deu entre abril e julho de 2024, e já vinha se encaminhando com a aplicação. Essa unidade, ela produz peças de média complexidade e ela se subdivide em pequenas unidades de produção, chamadas PUPs, compostos de 8 a 12 costureiros com até 2 auxiliares de produção. Cada líder é responsável por 2 a 4 PUPs, totalizando 63 PUPs na unidade. Com relação às etapas para a implementação do DBR, enquanto bases, a gente identifica o setor, teve-se a identificação do setor de costura como restrição global da fábrica em uma avaliação preliminar, e a realização de um projeto de piloto na costura exatamente para ratificar a aplicabilidade do método em um setor que é intensivo em mão de obra. Além disso, foi necessária a reorganização do layout. E enquanto a aplicação do método, ele se deu conforme as 5 etapas de focalização da TOC, as quais eu vou contextualizar aqui. Em primeiro lugar, a gente tem a identificação da restrição, e também a aplicação do primeiro elemento do DBR, que é o tambor, a programação da restrição, que se deu a partir da atividade de desbalanceamento, em que os líderes, a partir do relatório de operações que contém o tempo operacional de cada peça, eles fazem a distribuição das operações aos costureiros disponíveis e assim conseguem também identificar ali uma restrição ou um conjunto de operações que constitui a restrição. Essa atividade, ela passou a ser apoiada por um relatório de desbalanceamento que foi desenvolvido para ajudar os líderes e também pela planilha de desbalanceamento. Aqui a gente tem um exemplo do relatório de operações, um exemplo do relatório de desbalanceamento e um exemplo da planilha de desbalanceamento. Em segundo lugar, a gente tem a etapa de exploração da restrição, onde foi desenvolvida a solução chamada Full Kit, que consiste basicamente na verificação sistemática de todos os insumos necessários para a produção, para estar ali prevenindo interrupções da produção, além da preconização da qualidade, para evitar o reprocessamento na atividade de restrição. E o segundo elemento do DBR que é aplicado aqui, que é um buffer de restrição, que é um pulmão de tempo colocado ali para proteger a restrição. Além disso, foi estabelecida a priorização da manutenção corretiva para as operações, para o maquinário de restrição. Na terceira etapa, de subordinar tudo à restrição, foi estabelecido o controle do estoque em processo por meio da redução da liberação do material aos PUPs, a redução dos lotados em até 20 peças, o estabelecimento de um tamanho fixo para loja de processamento, que é a quantidade que os costureiros podem pegar de peças para operacionalizar em até 5 peças, tendo aí as suas exceções, a remoção das mesas laterais e a proibição de peças no colo. E aqui a gente tem o terceiro elemento do DBR sendo aplicado, que é o elemento físico da corda, que é a faixa que acompanha o atado e também serve como essa comunicação para sincronizar a produção, estabelecendo ali o abastecimento conforme o sinal da restrição. Além disso, há outras formas de gestão da produção, como o quadro de produção e a ficha de controle da produção, que ambas permitem uma análise comparativa da produção real com a média estabelecida no âmbito individual e também a nível do PUP. Aqui a gente tem um exemplo que mostra a configuração das faixas que são utilizadas e um exemplo do esquema do quadro de produção e da ficha de produção.
Com relação à quarta etapa de elevar a restrição, foi estabelecido como estratégia, à medida que todas as faixas elas estão disponíveis na linha de produção, os colaboradores das operações iniciais eles não podem entrar com mais material para abastecer a linha, e nesse caso eles ficam disponíveis agora para ajudar o gargalo. E eles, para isso, essa atividade ela precisa da polivalência dos colaboradores e também do maquinário disponível. E é também ressaltado que essa tarefa ela precisa se dar de forma dosada, a não comprometer a estabilidade, de forma a não comprometer a estabilidade proporcionada pelo pulmão, de forma a não consumir esse pulmão. E, por fim, na etapa de evitar a inércia, voltar ao início, caso a restrição ela tenha sido superada, também destaca-se o aspecto de melhoria contínua nesse passo, e por isso foram discutidas e apontadas ações que a empresa tomou para assegurar a aplicabilidade de forma correta do método. E aqui são apontadas a auditoria de processo para a aplicação do método, o acompanhamento dos PUPs abaixo da média de produtividade e utilização e a gamificação do método a partir do PUP destaque, que também conta com a taxa de aceitação da TLC, proveniente da auditoria, a taxa de produtividade e a taxa de retrabalho. Aqui a gente tem um exemplo do dashboard que foi construído para esse processo de acompanhamento, o banner que é colocado como reconhecimento em frente ao PUP destaque e a bonificação simbólica que é dada para os colaboradores desse PUP destaque. Enquanto resultados quantitativos da aplicação do método, os indicadores eles não mostram ganhos significativos. A produtividade ela diminuiu e depois se manteve estável em 57%. A utilização diminuiu e o retrabalho mais que dobrou nesse período. O lead time ele aumentou com relação à média ao terceiro quartil e também aos máximos observados e também com relação à dispersão. Mas vale ressaltar aqui que esses dados, eles podem ter sido afetados pelos desafios que eu vou detalhar mais à frente, como também por ser esse um período crítico do segundo semestre, onde a empresa passa a atender algumas coleções sazonais e também ao adiantamento da produção no segundo semestre devido a férias coletivas no início do ano seguinte. Na análise qualitativa, aqui a gente tem a apresentação dos resultados na visão dos costureiros e dos líderes, e de forma geral foi possível constatar uma boa satisfação e uma boa percepção com relação ao método, só que na visão dos líderes, essa perspectiva ela é mais favorável, ela é mais positiva, e isso deve se dar ao fato da posição estratégica que os líderes ocupam na aplicação do método, enquanto que os costureiros eles vivenciam esses problemas de produção e as dificuldades de aplicação do método na prática. Com relação à perspectiva da gestão, eles entendem que o método ainda está em fase de internalização e os resultados ainda não são satisfatórios. No entanto, todos os grupos destacam redução dos estoques em processo e também melhoria do fluxo de produção, além de ter benefícios esperados, como diminuição do lead time, aumento da produtividade e aí ganhos de agilidade. Com relação aos desafios que são observados, tem-se a resistência cultural, que foi muito apontada, que se manifesta na alteração da placa gargalo, no desrespeito às práticas de controle de WIP e uso da faixa, a resistência para ajudar o gargalo e a dificuldade de aceitação de feedback, de auditoria por parte dos líderes. Todos esses, eles comprometem as etapas iniciais de 5 passos de focalização e, consequentemente, a aplicação eficaz do método. O abastecimento a queima-roupa dos PUPs, ele também dificulta o processo de desbalanceamento, uma vez que o líder vai ter pouco tempo hábil para estudar a ficha do produto. O que está associado, o que pode ser ainda mais, como eu posso dizer, agravado pela dificuldade em realizar o desbalanceamento percebida pelos líderes, cenários de ausências, relatórios de desbalanceamento inconsistentes que também foram apontados. Além disso, poucos líderes realizam o dimensionamento da ajuda ao gargalo, podendo aí comprometer o estoque pulmão. Problemas de full kit, falhas advindas de processos anteriores que tendem a causar interrupções e retrabalhos na produção, a falta de um acompanhamento estruturado para a aplicação, mais fortemente que foi apontado pelo grupo C, a adaptação de rotinas gerenciais, no sentido de formas de avaliação e priorização de tarefas, que foi também apontada pela gestão, e um exemplo é o caso do corte, que é cobrado por otimização, enquanto ele deve enviar atados pequenos para a costura, a necessidade de polivalência dos colaboradores para elevar a restrição e os atados muito grandes que são consequência da otimização do corte, que acabam tendo que ser divididos no setor restritivo ou então acabam comprometendo a etapa de subordinação do gargalo e de controle de WIP.
E, além disso, a ausência da prática de gerenciamento do pulmão. Esses gráficos, eles mostram o problema, o desafio em si, das ocorrências de processos anteriores à costura. A gente vê que essa frequência ela diminuiu após a aplicação, não se sabe se isso foi por um problema de preenchimento do formulário, mas ainda assim as ocorrências estão na casa das centenas, um valor muito alto apenas para a unidade. As principais ocorrências são de full kit incompleto, exatamente uma solução que foi prevista para a eficácia do método, a divergência entre a tabela de medidas e peças pilotos, tonalidades entre partes e problemas de corte, tanto de viés como também da simetria das peças. Com relação às considerações finais, eu quero retomar aqui a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, e constatar que eles foram alcançados a partir da aplicação de toda a metodologia, de todos os instrumentos utilizados, da avaliação realizada, e que a organização ela empreendeu esforços coerentes para a aplicação eficaz do método. No entanto, existem lacunas e desafios que precisam ser observados. Entre eles, eu destaco aqui alguns pontos chaves, que é a diferença de percepção da liderança e dos costureiros, destacando a necessidade de demonstração dos benefícios, de diálogo entre esses dois grupos, até para um maior engajamento, o apontamento da necessidade também de maior acompanhamento, que foi feita pelo Grupo C e também pela gestão da costura, o apontamento de possíveis treinamentos de reciclagem para reforçar os conceitos do método e princípios da TLC, a necessidade de investimentos e acompanhamento para a polivalência dos funcionários. Isso é de incumbência dos líderes, mas uma vez que está diretamente relacionado com a elevação da restrição, é necessário uma estratégia maior de acompanhamento por parte da gestão, a necessidade de qualificação da liderança e estruturação dessa rotina para superar a questão da dificuldade de realização do desbalanceamento, de utilização da planilha, que eles apresentam dificuldade, e também para que estruturação da rotina para que eles possam focar na aplicação do método, a oportunidade de melhoria da planilha de desbalanceamento, contendo instruções e até técnicas contra erros para um desbalanceamento correto, e a importância da avaliação conjunta de critérios quantitativos e qualitativos. Se eu tivesse avaliado apenas o cenário quantitativo, constataria que não foram alcançados os benefícios, mas ao olhar para o aspecto qualitativo, verifica-se que, sim, houveram benefícios, entre eles de redução de WIP, melhoria do fluxo de produção, e que se constatam benefícios esperados. Entre os principais desafios, eu destaco aqui a resistência dos líderes e colaboradores, a dificuldade de realização do desbalanceamento, a ausência do gerenciamento de pulmão, os problemas advindos de outros setores e as falhas no full kit. Enquanto limitações da pesquisa, eu reconheço com relação à abrangência dos dados coletados, que se referiram ao ano passado, em um horizonte de apenas 6 meses, além da influência de condições críticas no segundo semestre, como foi apontado, o tempo para aplicação dos instrumentos de coleta de dados também, que fez com que eu utilizasse um formulário digital para os costureiros, o que também causou uma baixa adesão com relação e uma baixa representatividade da população dos costureiros na minha pesquisa, e enquanto recomendações da pesquisa, eu tento exatamente responder essas limitações, apontando um tempo maior para a maturidade dos indicadores, para a maturidade da rotina que foi implementada com o método, e assim, posterior coleta dos indicadores para a avaliação dos efeitos da aplicação do método, a maior abrangência populacional, então ter aí 100% da liderança, um mínimo de 10% dos costureiros, e talvez seja pertinente a aplicação dos questionários de forma presencial, e o diagnóstico e proposição de melhorias diante dos desafios encontrados. Encontro contribuições da minha pesquisa, eu destaco a identificação dos principais desafios, a possibilidade de ação direcionada para a correção desses desafios e problemas que foram identificados, além da relevância técnica e científica da apresentação do estudo de caso real e do valor formativo da pesquisa para mim, enquanto pesquisadora e enquanto aluna de graduação. Aqui eu apresento as minhas referências bibliográficas, constam aqui apenas aquelas utilizadas na apresentação, foram mais, né? E agradeço a atenção de todos. Obrigada, Vitória, pela apresentação. É um desafio muito grande, viu, para você, 20 minutos, depois eu fico pensando, meu Deus, eu devia ter dado meia hora para... É verdade. Mas todo mundo já fez a leitura, né?
Ela nem respirou. Pronto, agora já vem que está respirando, bebe uma água, fica tranquila, né? É um momento muito feliz de encerramento, né? E dá para ver a densidade do seu trabalho até pela densidade da sua apresentação, né? Estamos muito felizes por esse momento, pela composição da banca também, professora Sandra, especialista, professora da área de gestão de operações, tem trabalhado comigo há um tempo, né? A gente já está vindo de outras bancas hoje. E Renato, como especialista externo, né, que foi aprovado também a participação dele aqui hoje. Então, para nós é um prazer ter essa visão também da área de gestão, da prática, de quem vivencia o DBR, de quem vivencia essas operações. Então, eu queria passar inicialmente a palavra para Renato. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações, sugestões, críticas, tudo que venha contribuir com o trabalho de Vitória. Muito obrigada, Renato. Oi, pessoal, oi, Fernanda e Vitória, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui. É muito difícil, claro, isolar algumas variáveis, né? E acho que Vitória expressou um pouco disso, principalmente num curto espaço de tempo, a gente conseguir realmente entender qual é o efeito de cada variável no processo, às vezes é realmente complicado. Eu tenho uma amostra um pouco maior, né? De implementação do TLC na Guararapes, né? A gente começou a implementação da TLC na Guararapes em 2011. De lá para cá, tivemos idas e vindas, eu saí da empresa, voltei e tal, e até o próprio método, apesar dele ter dado muito resultado em 2011, 2012, nos primeiros anos, depois houve uma tendência a voltar com com métodos anteriores, assim, eu sempre digo que TLC é como se fosse assim, você vai para academia, ficou com shape saradão, o shape do verão, mas se você parar de treinar e começar só a comer e dormir, você vai ficar gordinho de novo, entendeu? Então, assim, o método da TLC, ele exige uma disciplina operacional, uma excelência operacional que não acaba mais, né? Então, por isso que a Guararapes teve essas indas e vindas, né? E hoje a gente continua, assim, tá reforçando o método lá, de novo a Goldred está com a gente. Então, esse é um pouco, muito do que Vitória colocou, é um pouco do tipo, esse relaxamento. Tipo assim, poxa, mas se você ia para academia 5 dias por semana, só está indo 3, obviamente que o efeito vai ser um pouquinho diferente. Então, muito do que prejudicou até a análise dela foram esses hábitos que voltaram. Mas eu acompanhei de perto o trabalho de Vitória. Eu sei, primeiro, assim, que ela entendeu muito bem quais são esses hábitos que levam para um padrão de excelência operacional superior. Nem tudo ela conseguiu, no espaço de tempo que ela tinha lá, colocar em prática, mas até eu colei nela porque eu vi que ela entendeu, porque nem todo mundo consegue entender bem, né, assim. Aí ela eu chamei para a gente conversar e eu acompanhei mais de perto. Então, acho que isso foi importante para ela também, como foi importante para a gente. E aí, assim, para o trabalho, né, uma evolução do trabalho, acho que seria, claro, aumentar essa amostra, né? Às vezes é muito difícil fazer uma prova de conceito em ambientes corporativos, né? Porque, por exemplo, o ideal seria que a gente mantivesse o PUP isolando essa variável do abastecimento, que ela falou. Mantenha o PUP devidamente abastecido durante 3 meses, aí sem aplicar o método. Aí depois, esse mesmo PUP abastecido, 3 meses com o método aplicado. Nossa, aí isola a variável. Isso fazer lá, eu já tentei também. Não, você não consegue, porque é aquela coisa muito dinâmica, né, e tal. Então, teria que ser algo muito específico para a gente conseguir realmente fazer, isolando essas variáveis e ter uma pesquisa científica mais robusta. Acho que até consegue, acho que hoje teria um clima para fazer, teria que ser muito bem estruturado, mas, né, eu acho que seria como se fosse assim, um segundo passo que esse que Vitória fez seria a gente fazer um pouco mais isolando as variáveis para a gente entender mais o método. A gente começou, né, a fazer uma simulação, porque eu acho que a simulação a gente consegue deixar mais claro o efeito de algumas variáveis, não é a prática, mas aproxima, né? A simulação seria um passo e uma prova de conceito com essas variáveis um pouco mais isoladas seria um segundo passo. E é isso, acho que
parabéns, Vitória, né? Eu acompanhei ela de perto e já dei os parabéns a ela pessoalmente lá, mas digo mais uma vez parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada, Renata. Realmente é muito difícil a gente isolar essas variáveis e fazer essas avaliações, né? Vitória teve todo esse esforço de uma análise qualitativa, depois vamos pensar na análise quantitativa, trabalhar com esses dados, mas a gente compreende também essa limitação do horizonte de dados, é, como ela até colocou na apresentação dela, né? Mas, enfim, É. agradeço as contribuições também, as ideias. Sandra, passo a palavra para você, então. Ok. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, Vitória, professora Fernanda, Renato, prazer estar aqui, né, com você na banca, né, beijos para Natália e família, Evaldo, Lilian, que estão aqui, né, dando força para a dona Vitória. Dizer que eu fico muito feliz, e quando você fez o convite, eu fiz o máximo para poder estar na banca, né? Porque eu gosto muito da Vitória, gosto da trajetória, gosto da dedicação dela. E aí eu não esperava coisa pior do que eu tinha de expectativas em relação ao seu trabalho, tá? Então, parabenizar desde já pela escolha do tema, por mais que haja desafios, que haja limitações, né? A gente está falando de um trabalho de conclusão de curso, né? É diferente quando você tem um mestrado, que você tem tempo maior, um doutorado, que você consegue, né, na linha do tempo, desenvolver os dados, né? Você, pelo estágio, e tentando sistematizar isso num trabalho de conclusão de curso, falta tempo mesmo para ter maturidade, para rever as coisas, né? Isolar as variáveis, que já são difíceis no longo prazo, imagine no curto prazo. Então, queria te parabenizar por, né, pelo desafio de sistematizar numa monografia um trabalho prático, um trabalho aplicado, porque eu acho que isso traz muito valor para o curso de engenharia de produção, né? Quando a gente olha os outros cursos que têm uma ênfase menor de aplicações, né, nos seus trabalhos, você percebe que não tem a mesma riqueza, talvez não tenha o mesmo aprendizado e desenvolvimento de habilidades e competências, né? E esse trabalho que eu vejo como uma, uma cerejinha, né, em cima do bolo, né, mostrando as suas habilidades, né, a profissional que você se torna enquanto engenheira de produção. E aí, nesse sentido, né, seja porque eu te acompanhei na extensão, seja porque eu te acompanhei em estágio, né, e te acompanhando agora enquanto pesquisadora, né, você tem, assim, um futuro brilhante, né, enquanto profissional na engenharia de produção, e eu espero que você atue, né, aonde você está enquanto engenheira de produção, porque eu acho que você tem muito a agregar, tá? Então, o que eu tenho para falar do teu trabalho, que eu considerei um trabalho muito bom, vai ser elementos muito mais de lapidação, tá? Que eu creio que você não vai ter, pela sua dedicação, muita dificuldade para o desenvolvimento, tá? É, vou te fornecer o trabalho escrito, comentado, mas nem tem muita coisa. Deixa eu ver aqui, acabou de sair o resultado do plágio e a inteligência artificial, que não aponta problema nenhum, tá? Então, só de bater o olho no resultado já mostra ali, então também, mas eu te passo os dois relatórios, já que o software ficou aqui mais de 3 horas fazendo negócio, eu te passo o relatório, né? Não custa nada saber como é que ele faz a análise, mas não aponta, não tem problema nenhum em relação a isso. E aí, o que eu vou pontuar são coisas muito pequenas, né? Então, por exemplo, na página 2, que é logo no início do teu trabalho, né, a gente recebe um modelo de TCC
que ele é genérico, que vale, né? Ele cria aqueles sistemas de prof, profa, doutor, doutora, né? Justamente porque na hora que você vai escrever o teu, você personaliza. E aí você não personalizou. Então, eu sugiro, né? Falando aí que você tem, né? Você, enquanto mulher e a sua orientadora, né? Personalize a questão do gênero, que, como eu disse, é coisa besta. Podia nem falar sobre isso. Mas como eu não tenho o que falar, a gente floreia alguma coisa aqui, tá? Bom, vou falar das coisas bem menores mesmo, tá? Acho que só tem um ponto que eu acho que eu queria discutir melhor com você. A ABNT, né? Então, tomar cuidado com o ETIAL, que é abreviação, então tem que ter ponto. Ele é itálico, porque na a nova norma da ABNT de 2023, 23 ou 24? Agora me pegou, 23, segundo semestre. O que está em latim volta a ser em itálico, que antes não era, né? Citações com e-comercial, que não é da BNT, citação direta com espaçamento diferenciado, que não está com espaçamento simples, está com aspas, coisas muito simples, tá? Talvez ali, por conta de algumas revistas, não sei por que elas fazem isso no algoritmo delas, né? A ABNT ela aponta que a gente não trabalha apenas com o sobrenome filho, neto, sobrinho, júnior e coisas e tais. A gente traz o segundo sobrenome, né? E aí tem um filho lá perdido que precisa ajustar, tá? Outras coisas ligadas à formatação, só comentários gerais, né? Você tem figuras que estão para além da margem. Então, tudo tem que estar dentro da margem do trabalho, coisa boba também. Cadê, meu Deus? Tinha um outro aqui. Tem, tem figuras que estão em inglês. Eu oriento a você fazer a tradução, e inclusive deixar a tradução nossa, tá? E aí, talvez, em termos de, de ABNT, de norma, de questões, né, de trabalho científico, uma coisa que eu queria checar contigo, que você tem muitas figuras, seja na parte teórica, ou mesmo na parte da metodologia, e que nitidamente aquele conteúdo não é um conteúdo seu. Mas eu estou supondo que, por você ter feito a sistematização da figura, você colocou como sendo autoria própria. Eu peço para que você corrija isso, tá? Porque quando a gente coloca autoria própria, ou a gente de fato está montando o conceito, ou a gente está montando uma estrutura, mas se eu fiz a partir de alguém, ou eu vou colocar adaptado, porque eu tive que fazer ajustes na figura daquela pessoa, ou, né, eu vou dizer que eu sistematizei ou foi elaborado a partir de um autor, de dois autores, mas aquele conteúdo, aquela essência do conteúdo, apesar de não ter sido feito um esquemático, não é uma propriedade sua, efetivamente. Você só criou o esquema. O mesmo vale para, por exemplo, figuras. Você colocou ali fotografias no final, que você disse que é autoria própria, né? Como você deve ter feito as fotos no período em que você era estagiária, na verdade, não é uma autoria própria, é um acervo da instituição, porque você fez para o trabalho de implementação da instituição. Então, a foto não é sua, a foto é da organização. Então, a gente diz que o acervo é da organização. São ajustes assim que eu vou pontuando no teu trabalho, que eu acho que vale a pena, né, fazer esse tipo de lapidação, né? Um outro que está talvez ainda ligado à estrutura, à formatação,
né? Tem uma parte da sua redação que você vai chamando os quadros, está na parte da metodologia, né? Eu acho. E aí os quadros são as duas últimas coisas, ele está muito distante daquilo que você está dialogando, né? E mais para frente você tem o texto, faz a quebra e põe o quadro na sequência, ele fica mais compreensível. Então, não é nem uma questão de norma, de fato, mas é só para uma facilitação do leitor, para não ter que ficar muito distante para saber onde é que está. Porque eu até fiz busca, né? Falei assim, vou buscar quadro 2, vou buscar o quadro 3. Aí a busca não encontrou, porque como está escrito diferente, ele nem viu, né? Aí eu falei assim, será que esqueceu? Né? Aí quando eu terminei, tá aqui o bicho, porque quando você pelo menos escreve que é apêndice, que você sabe que está distante, você já sabe que no sumário você vai direto para o apêndice. Mas no seu, até a gente caçar onde é que está, eu já até esqueci o que tinha sido comentado, nem vou prestar atenção naquele quadro, né? Então, é só para facilitar o leitor, tá? Então, assim, isso tudo só uma questão de forma, de estruturação, nada que vá pecar no teu trabalho, tá? Aí, duas coisas que eu considero mais estruturais. Eu vou falar uma que está mais à frente, depois eu volto, né, para que talvez seja que eu vá levar mais tempo para apresentar para você, né? Eu sugiro que você junte o capítulo 4 com o capítulo 5, tá? Seja pela própria estrutura que a gente tinha da avaliação do TCC, em que a gente, se for um trabalho que é um estudo de caso, uma pesquisação, a gente abre um segundo capítulo para caracterização, implementação, diagnóstico, e depois faz uma análise e proposições, né? E aí você cria um capítulo a mais. Só que quando a gente olha o seu capítulo 4, ele fica tão murchinho, né? Falei assim, gente, tadinho do bicho aqui, que não dá nem 6 páginas, aí eu nem considero capítulo, né? Então, talvez deixar junto mesmo, que é caracterização e uma implementação, porque fica mais essa visão geral, e depois você faz a sua análise e dá um equilíbrio na quantidade de páginas, eu acho que não é um problema, tá? Eu acho que... E aí fica talvez mais próximo do que a própria ficha, quando a gente pega para avaliar, apresenta, tá? E aí, eu queria falar, de fato, do elemento que eu acho que a gente talvez tenha que pensar aqui melhor, né? Eu já até falei na outra banca a mesma coisa, acredito que a resposta seja a mesma, né? Mas eu estou questionando o método, né? Você apresenta como sendo estudo de caso. Eu sempre acho que quando o aluno e a aluna faz um processo de intervenção pessoalmente na organização, é pesquisação, ainda mais porque você teve resultados, né? Suponho que seja o mesmo tipo de argumento, mas independente de ser estudo de caso ou de ser a pesquisação, né? Você usa lá, no final do capítulo, o Miguel, para mostrar a estrutura das etapas de funcionamento do estudo de caso, né? Poderia ser o Miguel, poderia ser algum outro, ou a sistematização de outros autores. O que eu te recomendo, para que a leitura fique mais compreensível, que você não necessariamente puxa a figura, porque a figura ela está dizendo sobre o que você desenvolveu, mas que você puxe as etapas, apresente as etapas do estudo de caso, e se for o caso, numere, e a cada trecho você, de fato, comente, setorize. Não precisa criar um subtítulo, mas você faz o destaque daquele elemento, discute aquele elemento. Por quê? O leitor, ao ver, ele vai saber exatamente que aqui eu estou falando da questão da revisão teórica, aqui eu estou falando da problematização, e aí vai evoluindo. Do jeito que está ali, às vezes fica um pouco confuso, tá? Um outro elemento é que, no seu caso, menos, mas também existe, é que você mistura o método da pesquisa com o método da intervenção tecnológica. Então, quando você me coloca as etapas do próprio DBR na metodologia,
eu já acho que não faz sentido. Porque você não está dentro necessariamente daqueles campos que o Miguel lá apresenta. Você está fazendo um detalhamento e você está antecipando alguns elementos que, de fato, já são da aplicação. Não é explicando como é que foi feito, né? Eu sempre faço a seguinte separação. O que eu apliquei, eu estou considerando como caracterização, implementação. Como eu explico como eu fiz, o método, é a metodologia. Então, a metodologia ela só vai explicar como foi feito, né? Aparentemente, essas etapas até poderiam ser, mas como a gente não está com foco na intervenção tecnológica, mas sim da pesquisa como um todo, você segue aquele roteirinho básico que está lá, o esqueminha, e vai respondendo apenas aqueles elementos que estão ali. Não coube ali, vai para o capítulo seguinte. Acho que talvez a solução mais fácil, né? Então, para mim, né, talvez o ponto frágil do trabalho hoje seria o ajuste da metodologia, que nem é muita coisa. Mas o resto eu acho que tá bem a contento, eu estou muito feliz com o resultado, mesmo sabendo das limitações, mesmo sabendo, né, com todos os elementos, mas assim, você consegue trazer os aspectos técnicos para o formato que a gente deseja de diálogo com a academia, né? Então você transforma o seu trabalho prático, né, de fato, num material de pesquisa, com reflexão, com as análises, né, com essas limitações, mas tem resultados muito expressivos já de cara, né? Tudo bem, mais nos qualitativos, mas, né, consegue trazer. Ele tem o seu trabalho é um trabalho robusto, e isso é bacana, né? Você trouxe aquilo que era possível, né, para o processo de sistematização. E só para fechar, né, apesar de aparentemente corrido na sua apresentação, né, a gente percebeu que você estava muito focada para dar tempo no processo, né, mas você fez uma apresentação muito boa, muito coerente com o que está no seu trabalho, né? E apresentou com muita segurança também. Então, isso fez com que a apresentação fluísse, né? E se você estava nervosa ou não, né? Não transpareceu. Então, essa segurança foi muito bacana, né? Então, se isso, por exemplo, fosse apresentado para a empresa, né? No sentido de, eu vou apresentar os resultados, né? Porque aí isso depende para o aplicar em outros ou nos outros setores, né? Essa segurança e essa solidez dos dados como foram apresentados, eu creio que ganharia muito facilmente, né? A implementação para outros setores se isso fosse posto, né? Então, queria parabenizar por todo o trabalho mesmo. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada também pelos pontos que a senhora chamou a atenção. Eu vou tentar atender a todos. Muito obrigada, Sandra, pelas suas contribuições. Vitória, Sandra, né? Queria muito que ela tivesse, porque eu tenho certeza que ela lê o trabalho de uma ponta a outra e não vai passar nada. Se passou alguma coisa por nós, Sandra vai ver, né? E tenho certeza que Vitória tem total condição de fazer os ajustes que foram necessários. A gente aguarda, então, o material, tá? Vamos passar para a etapa seguinte, que é a etapa onde nós, banca, vamos nos reunir para definir a nota, a aprovação de Vitória, tá bom? Sandra, você vai para aquele link antigo, eu vou mandar aqui no seu WhatsApp, Renato, um outro link. A gente sai dessa sala. Eu não vou sair, não. Vou fechar aqui e vou para outra sala. A gente vai para uma outra sala, tá, Renato? E a gente volta já já para cá, tá bom? Tá bom. Até mais, Vitória.